Gente, bom dia. Bom dia. Paz a todos, Jesus em nossos corações, e que possamos na manhã de hoje sim absorver mais algumas informações que com certeza servirão para melhorar a nossa visão existencial com relação à nossa realidade aqui no mundo físico e as mensagens de Jesus durante a sua passagem conosco aqui na Terra e a continuidade dela através dos seus mensageiros diretos, precisamente com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido por ele, como está exarado no capítulo 14 do Evangelho de João, aonde ele nos promete este Consolador, através do Espírito da Verdade, queria nos trazer as informações com mais profundidade, que no momento que ele transitou fisicamente aqui entre nós, ele não pudera apresentar, e também forçaria, a lembrarmos de tudo aquilo que ele colocou para nós quando fisicamente esteve aqui conosco. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca lá, não se pode servir a Deus e a Mamon, a dois senhores, nós acabamos de ouvir aqui, pela mensagem trazida pelo irmão Alberto, que nós devemos sim realmente firmar o nosso compromisso, a nossa busca na mensagem de Jesus, nas suas orientações, no que ele realmente propõe para este mundo em processo de expurgo espiritual e ora adentrando ao fator de regeneração da nossa humanidade. E servir a dois senhores é justamente isso. Nós não vamos servir bem. Olha como ele coloca, você não vai conseguir servir bem da mesma forma servindo a Deus, a Jesus, a outras crenças, a outra forma de ver a vida. Isso gera um conflito para todos nós. E aqui no capítulo 5 do Evangelho, nós vamos perceber, quando Jesus lá, no profundo sermão que ele faz para nós, que é o Sermão do Monte, do qual Mahatma Gandhi tem uma colocação muito profunda, quando ele diz assim, se perdessem, se queimassem e se perdesse todos os livros do mundo e só ficasse o Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada, não é? Porque tudo que nós precisamos realmente para compreendermos a nossa realidade existencial, Jesus colocou no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. E uma delas está aqui, bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio e loucura, instruções dos Espíritos. Está tudo aqui para que nós possamos compreender a nossa realidade existencial. E aí a gente para se perguntando se há justiça nas aflições da vida. Por que eu sofro? Se existisse Deus, eu não estava sofrendo tanto. O meu sofrimento é maior do que o do meu vizinho, do que o que se possa imaginar. Geralmente essa é a visão que nós temos. Se nós olharmos a vida de forma pequena, como se esta fosse a nossa única existência e que nós estamos fadados ao sofrimento e ao fracasso, a vida se torna realmente algo muito difícil de se vivenciar, de se compreender. As religiões tradicionais, institucionalizadas, que deveria trazer para nós
todo esse entendimento, como Jesus colocara há 2000 anos atrás, não tem cumprido bem o seu papel nesse quesito, nesse aspecto. Hoje mais voltadas também para disputar os poderes temporais, ocupar os espaços na política, voltado para os interesses também materiais, a ostentação, as divulgações, não tem cumprido o seu verdadeiro papel, que é de evangelizar e de espiritualizar o indivíduo, trazendo para ele a sua realidade de espírito imortal, vivenciando um período aqui na matéria para aprendizado, para experienciação. E assim melhorar-se como inteligência, como indivíduo e fazendo a sua caminhada. E coube ao Espiritismo, como Consolador prometido, então, resgatar essas verdades deturpadas, esquecidas e trazida de forma fragmentada, trazendo para nós um roteiro seguro. E é o papel do Espiritismo, segundo os espíritos superiores, espiritualizar e espiritizar tudo que for humano na face da Terra. Que é as verdades que Jesus trouxe para nós. Então, vejamos nesse slide aqui, que eu trouxe para vocês aqui, para a gente ter um melhor entendimento, a abordagem que os Espíritos nos trazem, para que nós compreendamos a realidade que eu vivencio no momento. Em pleno século XXI, na era da tecnologia, da informação globalizada, do Facebook, do WhatsApp, da internet a 1000 por hora, onde nós estamos perdidos e alienados na tecnologia, esquecendo a nossa realidade de espírito pensante em processo de evolução. Lógico que a Terra já evoluiu tecnologicamente, esplendorosamente, como nos informa os espíritos superiores, para um planeta em estado de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para adentrar a um mundo de regeneração. Nós já temos tecnologicamente uma evolução extraordinária, mas que não tem servido para explicar ao indivíduo, ao ser humano, a sua realidade existencial. O porquê dos seus conflitos, das suas dores, das suas incertezas. Em pleno século da tecnologia, nós ainda estamos nos debatendo com dores, enfermidades, conflitos acerbos, como se estivéssemos ainda há 2000 anos atrás. Ainda estamos morrendo de tuberculose, de febre amarela, de difteria, de infecções generalizadas. A loucura ainda impera entre nós. A alienação ainda está entre nós. E esta mesma tecnologia não consegue nos apontar uma solução. Porque ainda estamos voltados meramente para os aspectos da matéria. Ainda não se consegue enxergar o homem como um espírito, habitando um corpo material em processo de desenvolvimento, de crescimento, para cometimentos maiores. A loucura ainda impera entre nós. E aí, como explicar tudo isso? Como explicar por que eu nasci aqui, nesse distrito, vivenciando todas essas dificuldades? Como explicar o filho do vizinho, nascido recentemente, perfeito, bonito, fantástico, e o meu trazendo severas deficiências? Como explicar por que eu trabalho, luto cotidianamente, minha vida parece que não progride, não deslancha, enquanto o outro chega ali do outro lado, com pequenas coisas, aparentemente tem um progresso, um desenvolvimento?
como explicar todas essas desigualdades, quer sejam materiais, quer sejam na saúde, na inteligência, como explicar? Se nós não compreendermos pela ótica que Jesus colocou lá atrás, que a vida lhe seria dado a cada um segundo suas obras e seu merecimento, que a semeadura seria livre, mas a colheita obrigatória, se nós teimarmos em compreender, como querem muitas crenças aí fora, a unicidade da existência, que eu nasci, cresci, sofri, morri e acabou. Não, mas se nós compreendermos como Jesus nos coloca, a realidade transitória da experiência física e as múltiplas, a pluralidade da nossa existência, nós vamos compreender a causa das nossas dores, das nossas aflições e vamos lidar de forma mais tolerante, mais compreensível e vamos favorecer para que esse período não seja tão angustiante na nossa forma de vida, na nossa forma de vivenciar. Vemos aqui nesses slides 4 aspectos da nossa realidade contemporânea. Os conflitos existenciais dentro de casa, as agressões acerbas entre casais, aonde aqui tem uma criança assustadíssima assistindo aquela cena grotesca, né, de um pai agressivo ou de uma mãe agressiva, viciados em conflitos do seu cotidiano. Essa criança vai crescer com traumas severos e que lá na frente vai desaguar na sua convivência social. A influência do meio, ela vai enxergar a vida como algo medíocre, como algo medonho de se viver. Mas isso acontece até hoje no seio da nossa humanidade, que a ciência tecnológica, esse avanço todo que vivenciamos, porque aqui falta bases de religiosidade, de compreensão dos valores éticos, morais, dos valores da família, para se ter uma convivência pacífica e harmoniosa. Aqui nós temos uma cena de impotência, desespero, desejo de suicídio. Por que que a minha vida, por que tudo acontece comigo? Por que que eu não consigo um emprego, eu não consigo passar na faculdade? Por que eu não consigo curar essa enfermidade? Por quê? Por quê? E o desespero bate. Onde está Deus? Às vezes eu pergunto, que não olha por mim. Essa é a visão que eu tenho. Aqui está a ira que muitos de nós carregamos. Em simples cometimentos da vida, uma simples batida de trânsito, uma simples imprudência, e a gente parte para a agressão, para o desespero, para a violência, que vai gerar outra violência. E nós vamos carregar isso aqui na nossa caminhada, em que em algum momento se voltará contra mim, lá na frente. Aqui nós temos o modismo da vida, onde jovens, adolescentes, desavisados e alienados pelas propagandas consumistas, pela visão equivocada de que viver, eu preciso de tudo isso, qualquer final de semana, qualquer comemoração, eu tenho que me drogar socialmente, encharcando o meu psiquismo, o meu organismo do álcool, que do álcool vai me levar à dependência às outras, que se constitui uma das maiores obsessões no seio da sociedade, mas que nós vemos, aceitamos e contribuímos como se fosse um fato normal, porque eles desconhecem aqui a realidade do processo obsessivo alienante, através das drogas, seja ela de que caráter for, e a alcoólica vem em primeiro lugar, porque está acessível a todos nós. Todo final de semana a nossa geladeira está cheia, a nossa não, porque a minha não, de muitos anos. De muitos anos. E eu falo aí para coisa de 30 anos.
Mas é isso que nós encontramos. Aqui vem a violência, vem a agressão, vem o estupro, vem a depressão, vem a alienação. Severa, é uma das mais severas obsessões, coloca os espíritos amigos. Por quê? Pela facilidade de acesso que eu tenho ao produto, pela constância com que eu consumo e que eu trago para a minha convivência legiões de espíritos viciados que vai me manter escravizado nesse processo. E aí depois a gente pergunta, é Deus que quis que eu perdesse o emprego? Por causa da bebida? Foi Deus que quis que eu batesse o carro e trucidasse a minha vida ou de alguns ali na frente, porque eu estava bebendo? Em acontecendo este processo lá na frente, quando eu estou expurgando uma situação dessa, foi porque Deus quis? É o castigo de Deus? Então são essas perguntas que a tecnologia, que a ciência muito importante e necessária na vida da gente, não pode trazer para nós, mas que a doutrina espírita traz, para que nós compreendamos a nossa realidade existencial. E o papel da casa espírita é justamente esclarecer e depois ajudar o indivíduo a se libertar de situações como essa. Então, a causa das nossas aflições, na ampla maioria das vezes, tem origem na nossa forma de pensar e agir, nas nossas ações. E a sabedoria de Jesus levou ele a fazer a colocação, que é o maior princípio distributivo de justiça na vida, lhe será dado a cada um segundo suas obras e seu merecimento. Pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque para uns tudo dá certo e para outros não? Estas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem resposta lógica quando analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação. Olhemos a vida numa perspectiva mais ampla e obteremos resposta para todas as nossas dúvidas. A aflição, que é do latim afflictione, agonia, tribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, veja quantas colocações está aqui. Padecimento físico, tormento, tortura, está lá no dicionário Aurélio. Quantas colocações para uma única colocação? Aflição. Olha o desdobramento que ele traz. Certo? Na essência, a aflição é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura, que o experimenta. E todo mal representa vírus da alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. O que leva a nossa benfeitora espiritual, Dona Joana de Ângeles, espírito, a dizer para o indivíduo que o mal que nos faz mal não é o mal que o outro nos faz. O mal que nos faz mal é o mal que eu faço, porque é por esse que eu vou responder. É por esse que vou entrar em processo de aflição. Quando Jesus condenou o pecado por pensamento e adultério, a gente não para analisar. Porque a primeira ação do Espírito é pensar, e eu mostro isso na palestra Formas Pensamentos. Mesmo que eu não consiga executar a ação prática, a ação mecânica direta, quando eu fojo aquele pensamento destrutivo com relação a outrem ou a uma situação qualquer, eu joguei no universo ondas mentais preponderantes de destruição, de desejos equivocados que mais cedo ou mais tarde retorna para mim. Se eu não coloquei em prática porque não chegou a ocasião, eu não tive condições ou ocasião propícia, mas aquilo ficou formado, em qualquer momento pode acontecer. Isso vai me gerar uma aflição. E às vezes
Eu não compreendo. Uniões por interesse gera aflição? Mas quantas nós conhecemos no mundo que vivemos? Por interesses religiosos, políticos, não, você só casa com a minha filha, ou minha filha só casa com fulano, porque tem que ser da mesma crença, da mesma religião. Temos que casar fulano com cicrano, arrumar um casamento, porque na política vai ser bom, nos negócios, nas terras, ou porque eu quero alguém meramente para me bancar. E aí eu me ligo a pessoas de condições financeiras mais favoráveis, mas no fundo eu não tenho sentimento, não tenho afeto, e aquilo se torna uma aflição. E quantos processos como esse não terminam em crimes passionais? Mas a gente não pensa que isso traz aflição. Por vaidade, a gente olha o indivíduo só pela forma física, nossa, né? Não sabendo que aquela coisa ali pode murchar a qualquer momento. É a união por interesses da cupidez, da sensualidade extremada, a visão do sexo superficialmente, mas que não há ligações, sentimento, atrações afetivas, aquilo ali vai trazer dor e sofrimento. Inversão dos valores, e acha que está tudo certo, está tudo bem, vamos impor a teoria de gênero, isso, e tanta coisa equivocada que não traz respaldos espirituais para nós. E a valorização extremada da matéria, de tudo que é daqui, que fere meramente aos olhos, mas que a alma está em conflito. Então é preciso que nós compreendamos, quando Jesus colocou para esta multidão, Jesus pontuou toda a nossa realidade. E ele vai dizer, bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ele pede que você tenha firmeza, que o seu sofrimento agora, o que você chama de angústia e de aflição, tem um motivo, tem uma origem. Busque identificar essa origem, esse motivo. Vivencie aquele momento transitório com fé, com resignação, pois os Espíritos nos informam que, se tratando de processos dessa natureza, nós estamos em curso em dois aspectos. A maioria por processos de depuração, de ajustes por força das nossas ações equivocadas, ou estamos vivenciando uma situação para despertar valores outros que eu ainda não aprendi a cultivar, não identifiquei dentro de mim. Então, que nós saibamos lidar com fé, com resignação, as questões das aflições terrenas, pois elas são passageiras. Uma perda na família, um processo de enfermidade, uma separação, uma situação financeira qualquer. Busque humildemente as soluções sem entrar em desespero e compreendendo-se, perguntando, Senhor, em que situação eu estou em curso? O que é que eu preciso aprender? Ou o que é que eu estou ajustando, depurando da minha jornada aqui na Terra? Mas não esbraveje contra Deus. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, aqui, no momento que Jesus transitou entre nós, numa terra bárbara, embrutecida, espíritos primitivos, muitos ocupando corpos até, bem arrumados e tudo mais, para poder ter oportunidade de melhor evoluir, mas a alma encalacrada, enegrecida, de processos primitivos adversos. O senso moral desta humanidade, obtuso ainda, sequer tinha um conhecimento de valores éticos, eram poucos os que já traziam esse discernimento, nenhum conhecimento
inclusive de higiene íntima, espiritual, pois a promiscuidade aqui imperava, mas hoje não está sendo muito diferente. Ainda temos milhões de espíritos reencarnados entre nós, trazendo essas heranças ainda. E repetindo comportamentos. E aí vem, se eu não compreender que a minha vida não se baseia nessa única existência, que eu tenho sim uma vida futura, porque sofrem uns mais do que outros, bens e males distribuídos desigualmente entre o vício e a virtude, confiança na justiça divina. Se eu não acreditar na balança da justiça divina, que ela é fiel e que ela não favorece ninguém, ela dá a cada um realmente aquilo dentro de seu merecimento e sua necessidade. Se eu não compreender isto, eu estarei repetindo reencarnações dolorosas, porque eu não me liberto desse padrão que ora eu vivencio. E a minha vida futura, ela começa a ser construída agora. Qualquer esforço que eu faça no sentido do bem, qualquer melhora que eu adquira como indivíduo aqui agora, ela está atuando na minha vida futura, na minha futura reencarnação. Eu não tenho que desencarnar, eu não tenho que morrer, no entendimento de alguns, para que o milagre se dê do outro lado. A vida é uma continuidade. Eu não encontrarei nada no mundo espiritual que primeiro eu não tenha semeado aqui. Este é o cada um segundo suas obras. Então, eu coloco tudo isso nas mãos de Deus, e aí eu tenho um Deus tenebroso, um Deus masoquista, um Deus odiento, como querem aí as demais religiões, um Deus irado, que faz com que a minha vida seja de extrema miséria e de extremo conflito, enquanto aqui do meu lado alguém sorri alegremente, numa vida esplendorosa. É esse o Deus? Não foi esse o Deus que Jesus preconizou para nós. Ele disse que Deus é um Pai bom, amoroso, justo. E por ele ser justo, ele vai dar justamente a cada um dentro do merecimento. Nem mais nem menos. Porque se eu estiver tendo mais fora do meu merecimento, eu estou tirando de alguém. E é isso que eu preciso compreender. E quando eu tiro de alguém, consequentemente eu terei que devolvê-lo. Aí entra a justiça das aflições. Ah, por que eu sofro tanto? Que sofrimento é o seu? É uma enfermidade? É uma deformidade? Se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, é misericordioso, onipresente, onisciente, Ele sabe de tudo, por que meu filho tem que nascer com microcefalia, anencefalia, paraplégico, faltando um membro, faltando dois, cego de nascença, com problema no fígado, com problema no pulmão, que desde o nascimento já necessita de cuidados médicos de internação? Às vezes no seio da própria família, onde já tem 3, 4, 5 irmãos, tudo saudável, e de repente aquele chega naquele estado. Por que o da minha vizinha aqui da direita, dali da frente, é tudo normal? E por que o meu veio assim? Foi porque Deus quis? Deus me escolheu lá em cima? Eu acho que não é bem assim, não. Mas se a gente for compreender por uma lei de ajuste, por um necessário expurgo espiritual, nós vamos compreender que ali há uma lei de justiça. A dor é um instrumento de evolução, mas ninguém quer sentir a dor. Ninguém. Mas ainda é um instrumento no nosso estágio de evolução. E a gente ainda não aprendeu a lidar com ela. E a gente acha que a nossa dor é a maior dor do mundo. E a nossa dor é justamente para dizer, para a gente compreender que a mesma dor que eu sinto aqui, ó, o irmão ali pode sentir. O preto, o branco, o rico, o pobre.
que nós vamos, todos nós, queiramos ou não, desencarnar ou morrer, como muita gente quer, porque a doutrina diz que você não morre, ela afirma, nós vamos desencarnar, vamos sair da carne, mas vamos continuar vivo para prestar conta das nossas ações, buscar novos aprendizados e assim fazer o nosso processo de evolução. E a mesma dor que eu vivencio aqui é a mesma dor que eu vou vivenciar no mundo espiritual, se eu não aprender a lidar com ela aqui agora. Não tem processo mágico. Não pode haver revolta. Bem-aventurado, né? Jesus coloca para nós. Aceitai as suas dores e vicissitudes na vida com fé e resignação, e estarás adquirindo bônus nos céus. Aí agora eu pergunto, a gente sofre tanto, imperfeito que somos, maquiavélico que somos às vezes, né? Arquitetamos coisas medonhas ao longo da nossa caminhada. Aí eu pergunto, e a dor que ele passou por nós? A dor que não estava na programação dele e que ele aceitou quando colocamos nos seus ombros. Quando judiamos, esbofeteamos, chicoteamos, quando enfiamos uma coroa de espinho na sua cabeça sem que ele merecesse e o pregamos na cruz. E aí? Alguém que só fez o bem e que só faz o bem até hoje. Porque tudo que ele faz é em caráter de auxílio, desejo de aprimoramento para todos nós. Quando bem suportado, eleva a alma. É a depuração que a gente às vezes precisa vivenciar. Não que a doutrina espírita faça apologia à dor, ela não faz. Mas ela nos explica, com lógica profunda, a real existência da dor, a necessidade dos processos dolorosos e traumáticos que às vezes a alma precisa vivenciar aqui na sua trajetória terrena. Vamos ver aqui o que ele coloca. Dor e sofrimento. A simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Uma dor de dente que vai dizer que você tem um dente infeccionado. Se não fosse a dor, destruiria todo o seu organismo. A cólica que diz que você tem uma infecção. Uma dor de um trauma que vai dizer que você machucou órgãos importantes ou fraturou e que aquilo ali precisa ser tratado. Mas tem a dor mais profunda, que é a dor moral, a dor da alma. Esta você só cura com muita firmeza e determinação. Não tem medicação tópica para esse processo. Essa é profunda. O sofrimento mais profundo do que a simples dor, sensível e que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. É através dele que o homem se insere na vida mística e religiosa. Às vezes é no momento de dor extremada que eu me volto, como ali no segundo slide, a gente ali gritando. E foi justamente essa dor extremada que nos remete a um personagem da doutrina que vai falar conosco, o espírito André Luiz, quando lá no umbral, padecendo, ele se dobra à sua dor e clama por Deus para conseguir ser resgatado. A necessidade da dor. O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. De acordo com o espírito André Luiz, a dor pode ser vista sobre 3 aspectos. Vamos ver?
A dor, expiação. A dor, evolução. E a dor, auxílio. Viu? Como nós precisamos aprender com os espíritos realidades que desconhecemos. Aí nós vamos ver o tipo de dor. A dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. É o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio. Percebe? Porque Jesus colocou lá na sementeira. Então, vamos passar por essa dor. Vamos expiar pelos processos equivocados. Engendrado lá atrás, pode ser nessa encarnação mesmo, na outra encarnação, situações que às vezes a gente esquece, mas que está gravado na consciência e nos códigos divinos. E ela vai chegar naquele momento para você fazer o seu ajuste. A dor, evolução, que atua de fora para dentro. Essa aqui ela vem de dentro para fora, é o expurgo. Essa vem de fora para dentro. Né? Aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Na dor expiação estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa, etc. e tal. Na dor evolução estão associados o esforço e a resistência para vencer o meio hostil, as dificuldades que são colocadas, que surge na sua caminhada e que você precisa ter fibra para seguir. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. É isto aqui. Os entraves, dificuldades da família, no meio social que eu vivo, para que eu me projete como um indivíduo reto, de caráter, com boas atitudes, com bons pensamentos, porque os bons são combatidos. É a dor, evolução. Você vai sofrer para evoluir. É a árdua escalada da nossa evolução terrena. E a dor auxílio, Lourdes, são as prolongadas e dolorosas enfermidades, olha, no envoltório físico, seja para evitar a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte do corpo biológico. O infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido ao longo da sua existência. Francisco Xavier está lá falando na questão da dor e do auxílio. Vocês vão ver no final a bibliografia. Mas ele está lá para nos acolher. Nunca nos abandonou. Não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não vê, não recebe, porque não vê, não conhece, mas vós conhecê-lo-eis, porque estará em vós e habitará convosco eternamente. O Espírito de verdade falará de muitas coisas que eu não vos falei e vos lembrará de muito do que eu vos tenho dito. Na vida presente, em vidas anteriores, nada acontece por acaso.
fé na justiça de Deus, para que compreendamos a sua lei e a sua justiça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque está embasado na justiça de Deus. Então é preciso que a gente compreenda. Eu preciso amadurecer, aprimorar caráter e proceder, a forma como conduzimos a nossa vida. Quando Jesus pede para que você ame o próximo como a si mesmo, eu preciso aprender a amar-me, respeitar-me, para eu poder amar e respeitar o próximo. Se eu não tenho esse entendimento em mim, se eu não ajo assim comigo, jamais vou saber como conduzir a minha vida no ambiente que vivo. E sempre estarei promovendo ações traumáticas. A formação do caráter, que já começa lá na infância. Lá no Evangelho, Jesus já pede isso, quando ele vai falar das relações familiares, capítulo 12, se não me falha a memória, 14, aliás. Que ele diz da responsabilidade dos pais para com os filhos até a maioridade, na formação do seu caráter, da sua personalidade, para inseri-lo no meio social de forma equilibrada, de forma consentânea com o ambiente. E que responderemos pela negligência. Passa por isso aqui. Os bons atos e costumes que nós cultivamos, a eliminação dos vícios destrutivos, a convivência pacífica, solidária, harmoniosa, vai formar os bons costumes. O cultivo dos bons pensamentos. Esse é primordial, porque o cultivo dos bons pensamentos vai elencar o restante das minhas ações. Então, se eu penso de forma positiva, de forma altruísta, mas nós ainda, na ampla maioria, pensamos e agimos de forma reativa. Não, comigo ainda é olho por olho e dente por dente. Comigo, bateu, levou. Pisou no meu calo, mexeu no meu galinheiro, e aí eu rodo a baiana, eu quebro o pau, eu faço, eu aconteço, e eu vou cultivando pensamentos e atitudes equivocadas. Gandhi diz o seguinte: se continuarmos na atitude do olho por olho, dente por dente, teremos uma nação de cego e de banguela. Pois é. Mas de quem é a culpa? Hoje nós, aferrados à ostentação material, estamos algemados ferrenhamente a isto aqui, a ganância, ao desejo de posse, ao consumismo desenfreado, à imprevidência. Hoje tem gente devendo os cabelos da cabeça e mais alguma coisa, Porque se eu não tiver uma televisão LCD de 60 polegadas na minha casa, porque o vizinho tem, eu não tenho uma televisão. Quando uma de 30 resolveria. Mas aquela de 60 consome todo o meu ganho por mês. Se eu não trocar de carro todos os anos, porque fulano pode, eu tenho que trocar, porque o meu já não serve mais. Se eu não tiver um carro importado, o nacional não serve. Se eu não tiver a calça da moda, o sapato da última geração, o batom que a atriz da televisão anunciou, e aí você vai se escravizando à imprevidência. E isso gera aflição, porque chega no final do mês você tem que pagar. E aí você toma dinheiro emprestado, ou então você vai formular o que estão fazendo por aí, dar calote nas dívidas. O orgulho, a ambição, o egoísmo, que nós ainda cultivamos, que nos leva a isso aqui. É o que tem levado aí, hoje nós estamos assistindo na mídia, homens de posição, altamente instruídos, ocupando cargos de relevância, desmoralizado pela ambição do consumismo, da concentração,
se apoderando dos recursos públicos que deveriam estar sendo investidos na educação, na saúde, na melhoria do aspecto social, e que hoje estão devolvendo a duras penas na queda moral, e isso vai levá-lo a desespero futuro. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Por que ele fala pobre aqui? Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque o apego às posses terrenas mantém o espírito aferrado à matéria. Raros são os que utilizam daquela riqueza para a expansão social, para a melhoria do ambiente, do meio que lhe fora chamado a viver. A maioria concentra ao extremo para gozo próprio e de apaniguados, zombando da miséria que está ao lado, quando ele poderia ser um agente de melhoria e de transformação. E essa riqueza incomoda o indivíduo no mundo espiritual quando ele sai daqui, porque ele se vê preso naquela energia, como se ainda encarnado estivesse, e demora para se libertar. Aqueles que conseguiram distribuir, esses são os verdadeiros ricos. Falar no Evangelho de Lucas. E o limite dos desejos? Nosso desejo tem que ter limite. Falta ordem. A falta de ordem, a falta de perseverança, o mau proceder e a ausência de limites nos nossos desejos tem levado à aflição. O indivíduo não dorme porque aquele desejo persegue aquela monoideia. Quando a vida não é isto. Bem-aventurado os aflitos. Mas, ai de vós, ricos, olha só, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estejais saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Jesus está condenando a riqueza, não porque Deus seria mesquinho. Ele está condenando a forma que nós procedemos quando a possuímos. Porque a riqueza é um bem de Deus. Mas ela tem um móvel, ela tem um motivo, por isso ela é concentrada sempre em locais estratégicos, para que haja a expansão, a contaminação de forma salutar e produtiva, através do auxílio aos mais necessitados, a implementação de fontes de emprego, melhoria do aspecto físico, saneamentos, industrialização, para que haja a evolução e o progresso dos espíritos ali fomentados. E não encastelado no meu iate de 3 milhões, 10 milhões de dólares, na minha casa, na mansão de não sei quantos milhões de dólares, que depois você vai ficar preso ali no labirinto. Usufrua, mas expanda. E os excessos que nós cometemos, a intemperança, somos arrogantes, a falta de limite para crianças e adolescentes. Não, hoje a gente acha bonito o filho bater no rosto da mãe, do pai, chutar o coleguinha, levar o brinquedo do coleguinha para casa. Não, vai devolver. Rosto de papai e mamãe não se bate. Vai educando, porque ali de criança só tem o tamanho do corpo físico. Às vezes são espíritos milenares, trazendo vícios. Às vezes são adversários do passado que já começam a demonstrar a sua antipatia, a sua agressividade desde pequeno. E a gente não tem o entendimento porque não fomos educados como a doutrina espírita nos orienta. Na realidade do espírito. E ali ele já tem que ser conduzido e por limites não pode.
não deve, por isso, por isto. As consequências que essa ação, que o uso disso, o uso daquilo, essa sua atitude vai lhe trazer e vai provocar, promover no seio da família. Então você educar. O abuso de toda a ordem, a intolerância, relações humanas com base nos interesses materiais e sociais do momento. Tem que agradar a sociedade, agradar a mídia. Eu não tenho que agradar. Eu tenho que buscar viver dentro de uma realidade consciencial. Porque eu vou responder pelas minhas ações, pela minha vida, pelo que eu estou fazendo, pela família que eu estou cuidando e não pelo mundo aí fora. E aí eu fico aqui, cavando no mesmo lugar. Por quê que meu filho é assim? Por que meu isso é assim? Por quê? Tome por quê e você não sai do lugar. Consciência é ela que a gente vai prestar conta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Onde está Deus? Deus não está aqui, não está ali, não está acolá. Está aqui. Por isso nós somos a sua centelha na consciência. Remontar às origens dos males. Reflexo das atitudes, ação com parcimônia. Se agisse de forma diferente, as coisas não teriam outro rumo. Poxa, se eu fosse no centro ontem, eu tinha tomado passe assistindo uma palestra. Hoje eu não faria uma aborto. Hoje eu não desejaria mal ao meu vizinho porque ele bota o som alto todo dia. Eu chamaria ele e diria a ele que o som está me incomodando. Se não haveria uma maneira dele melhorar aquela situação. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das aflições, no item 4. Autorresponsabilização. O homem deve responsabilizar a si mesmo pelos infortúnios. Hoje é o reflexo do ontem. Não responsabilizar o outro sempre pelos seus erros e fracassos. Levantar a cabeça e ter a coragem de recomeçar. Aperfeiçoamento. Viver é um rasgar-se e remendar-se todos os dias. Alguém tem dúvida? Crescimento intelectual, burilamento moral, estudos sérios e reforma íntima. Quando nós estamos numa palestra dessa, eu estou crescendo intelectualmente. Vai favorecer eu fazer o meu burilamento, porque eu ouvi, vi e compreendi alguns aspectos que eu desconhecia. Participar de um estudo sério, como a doutrina espírita oferece, vai facultar a minha reforma íntima, que é a minha forma de agir diferente, me libertando de alguns conceitos atávicos e equivocados que, porventura, eu ainda carrego em mim. Faltas. Não há faltas sem correção. Aparente impunidade. É uma aparente. Nossa, mas fulano fez, fulano aconteceu, fulano fugiu. Aguarde. Ele será alcançado. Lei de causa e efeito foi o que Jesus colocou lá atrás para nós. Não tem como fugir dela. Porque os maus parecem sempre se dar bem, é uma aparente ideia que nós fazemos. O mal, mais cedo ou mais tarde, responderá pelas suas ações. Santo Agostinho diz o seguinte: o mal faz muito barulho, porque o bem se encolhe. Mas o bem prevalece sempre na ordem divina. O mal é um estado de ignorância que alguns indivíduos, na ampla maioria, que somos todos nós, ainda cometemos, mas que logo reparamos, queremos ou não.
alguém vai estar de olho em você. E é uma nuvem de testemunha. Não se engane. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote uma existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Às vezes, eu também chego no mundo espiritual, já caminhei um pouquinho, digo, doutor, que lá em cima o DR não funciona, meu amigo espiritual, eu acho que eu consigo passar por essa provaçãozinha. E aí você desce em algum momento da sua existência, você vai se deparar com ela. Você vai transpô-lo ou não, de acordo com o que você traz no seu arcabouço de firmeza, de vontade, de fé, então você acaba evoluindo. A corrigenda, não adianta você se esconder, não adianta querer tapar o sol com a peneira, dizer não sou eu, nada. O leão passa a ser gatinho, certo? Sempre teremos novas oportunidades. A misericórdia divina vai lhe dizer, ó, que disso aqui ninguém escapa, queira ou não. Não adianta catolicismo, protestantismo, querer vender uma ideia equivocada, porque disso aqui ninguém escapa. A lei da reencarnação é uma lei biológica. Sem ela, não se explica a misericórdia divina, não se explica Deus na vida de cada um de nós. Eles estão perdidos que mais cedo ou mais tarde chegarão aqui. É preciso reconhecer o erro para recomeçar. Então, quando eu compreendo realmente eu errei, pisei na bola, tenho que recomeçar. Agora, quando eu acho que eu nunca erro, a coisa fica difícil. Todo mundo erra, mas eu não. Errei sim. Então, vamos lá. Começamos daqui. A destinação final é a nossa felicidade. Uns vão chegar mais ligeiro, outros mais atrasado, um mais inteiro, outros mais estrupiado. Mas não é bom se a gente chegar rápido, não é? Sem muito traumas, para remendar-se? Pois é. Então pensemos nisso. Lei da ação e reação. O que é uma causa? Ó, é algo que origina um efeito, por exemplo. Qual é a causa do leite? Eu botei aqui bem simples. A vaca. Sem vaca você não tem leite. Então a vaca é a causa. Mas aí tem um detalhe. Quem é que dá o leite? A vaca. Eu acho que Quem é que dá o leite? Não, vamos responder. É alimentação. Mas a vaca tem que dar o leite? Não é o alimento? É o alimento? É? A natureza. Não. Então é Deus. Vaca não dá leite. E quem é que dá? Se você não acordar às 5 horas da manhã, se você não meter o pé lá, é o homem que tira o leite. se você não amarrar a vaca, não prender o pé dela para ela não lhe dar um coice, se não for lá puxar na teta, a vaca não lhe dá coisa nenhuma. Mas não é dar o leite. Esforço só, é preciso trabalho, esforço e interação para que o leite chegue. Ela não lhe dá nada. Percebe a lição que a natureza nos dá? Então eu preciso compreender. Fique lá na cama até 8 horas da manhã, não, o leite vai chegar. A bezerra mama tudo, não tem leite. Pois é, ela dá, ó, até o bezerrinho dela. Tem que ir lá dar uma tungadazinha para poder ela liberar o Tu leite. sabe, né? Pois é. Então a vaca não dá leite, mas está aqui, ó, ela é a causa. Qual a causa da manteiga? O leite. Então sempre há algo precedendo. Então é isso que a gente precisa entender. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. Quando estamos falando de causa e efeito, estamos falando de tempo. Reencarnação. Esta é a causa que a gente precisa compreender. É a lei, é a tábua de salvação e é a pedra angular fundamental pela qual a doutrina espírita coloca por terra todas as demais teorias que se têm apresentado ao longo da nossa realidade existencial. Passa por isso aqui. Aqui é a causa.
Então nós precisamos compreender. E aqui tem uma história para a gente encerrar, que foi contada pelo espírito Hilário Silva, né, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve. Eu trouxe tudo direitinho para não restar dúvida, né, no qual ele descreve o fato de Saturnino Pereira, ao perder um dedo junto à máquina de que era condutor, se fizer o centro das atenções porque perdeu um dedo. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, pôde perder o dedo? Isso era uma injustiça? Aonde está Deus? Um homem aparentemente bom naquela encarnação, operando uma máquina, de repente perdeu o dedo. Ah, foi um desespero. Parecia um fato que ia de encontro à justiça divina. Contudo, à noite, em uma reunião íntima no centro espírita que ele frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada ele havia triturado o braço do seu escravo num engenho rústico de Moicana. Porque o escravo tinha furtado pequenas frutas da sua casa grande. Olha só. O orientador espiritual lhe falou assim: por muito tempo, olha a consciência, no plano espiritual, você andou perturbado, Saturnino, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, e você implorou existência humilde que viesse perder no trabalho o braço mais útil. Veja bem, ele implorou perder o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerado-se no dever. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Era para ele perder o braço que ele vinha pedindo mesmo, o braço mais útil. Mas por ter conhecido a doutrina, por ter se devotado ao bem, olha a misericórdia divina atuando a nosso favor. Ao invés do braço, ele perdeu o dedo. Não perdeu quase nada. Pois é. Então é disso que nós estamos falando. Essas são as causas das nossas aflições que nós precisamos compreender. Na lei de Deus não existe acaso. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Rave, 1863, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, é preciso que nós acreditemos nessa doutrina tão sublime, tão fantástica, que está aqui entre nós como promessa do Cristo para nos guiarmos no roteiro mais seguro, explicando todos os fatores existenciais, tudo que acontece na nossa existência física e após a existência física, na nossa realidade de espírito. Acreditemos com fé, com perseverança, com firmeza, compreendendo o sentido da justiça divina que nos é dado a cada um segundo suas obras e o seu merecimento. Lutemos, mas lutemos de forma produtiva, de forma correta, de forma sincera e honesta, sem medo de ser feliz. Aproveitemos cada dia que nos apresenta como uma oportunidade de sermos melhor hoje do que ontem, para que amanhã possamos ser bem melhor do que hoje. Acreditemos na promessa do Cristo, na promessa de Jesus, que não nos deixaríamos órfãos e que a casa do Pai nos abrigariam nas suas diversas moradas, de acordo com o nosso merecimento. E que possamos acreditar que, em sendo brandos, pacíficos e humildes de coração,
herdaremos essa terra linda e maravilhosa que Ele preparou para nós, como os herdeiros do futuro do seu estado de regeneração. Bem-aventurados, mansos, os brandos e pacíficos, porque estes herdarão a terra, promessa de Jesus. Muita paz, que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigado. Falou, mas não mostrou. Ó, tá tudo direitinho aqui, para que a gente possa. Aleluia. Pois é. Aprendeu.